Dizem que quando uma doninha se curva a alguém, é para agradecer ou se vingar, mas o jovem casal não acreditava nessas coisas. Um dia, eles viram uma doninha cair no rio, e o rapaz, com boa intenção, a salvou. Para surpresa dos dois, ao subir à margem, o animal se curvou para ele. A namorada lembrou do que a avó dizia. Isso significa que ele voltaria para retribuir, mas o rapaz não levou a sério. Quando voltou para casa à noite, encontrou o avô afiando a faca para abater uma doninha presa numa gaiola. Ele reconheceu na hora que era a mesma que havia salvado. Assustado, pediu ao avô para soltá-la, mas o velho, animado, ignorou e disse que estava apenas cumprindo seu dever. Em seguida, desviveu o animal sem hesitar. Vendo a pele da doninha sendo retirada, o rapaz ficou inquieto e contou à avó sobre o gesto de reverência que o animal fizera. A avó percebeu que o velho havia cometido um grande erro e correu para alertá-lo, dizendo que a doninha tinha prestado homenagem ao neto e agora havia sido morta. Pediu que ele fosse ao templo pedir perdão, mas o avô riu, dizendo que, como açougueiro, não tinha por que temer um bicho. O velho levou a pele até o alfaiate para fazer um cachecol. Mas quando o alfaiate viu os olhos brilhantes da pele, ficou tão assustado que o expulsou rapidamente, dizendo que aquilo traria desgraça. O avô achou que ele estava sendo ridículo e foi embora irritado. Naquela noite, o rapaz teve um sonho estranho. Sua namorada se transformava numa doninha dourada e o culpava por não ter impedido a morte dela. Ele acordou assustado e passou o dia perturbado. A namorada apareceu pálida, dizendo que também tivera um sonho esquisito. Nela, ela virava uma doninha com forma humana e o atacava. Os dois ficaram perplexos, sem entender como seus sonhos podiam ser tão parecidos. Quando o rapaz olhou para ela por um instante, teve a ilusão de que ela realmente se transformava no animal. Ele fugiu para casa e lá encontrou o avô com mais doninhas capturadas. Desesperado, soltou todas as escondidas. Quando o velho descobriu, ficou furioso. Mas um sacerdote que passava disse que o rapaz estava salvando a própria vida. O avô xingou o sacerdote, acusando-o de espalhar superstições e ameaçou denunciá-lo. O sacerdote desistiu de argumentar e foi embora. Preocupada com o comportamento estranho do rapaz, a avó chamou um médium famoso na região, mas ele era apenas um impostor. Depois de cobrar caro, deu ao rapaz uma garrafa d'água dizendo que o ajudaria a não ter mais pesadelos. Porém, naquela noite, o rapaz teve o mesmo sonho assustador e acordou completamente suado, sem entender o que a doninha queria. Ele ouviu passos do lado de fora da janela e se escondeu. Na manhã seguinte, sua avó correu dizendo que algo terrível havia acontecido. O cachorro da família estava morto. O rapaz identificou marcas de mordidas e achou que poderia ser algum animal grande, mas o avô afirmou com certeza que era obra de uma doninha em busca de vingança, pois reconhecia aquele tipo de ferimento. A avó insistiu que aquilo era castigo pela doninha morta e pediu ao avô que parasse de capturá-las. Ele, teimoso, disse que nunca pediria perdão e ainda falava em vingança. O rapaz, assustado, saiu para esfriar a cabeça e encontrou a namorada. Ele contou que tivera o sonho novamente. Ela riu nervosa, mas admitiu que também havia sonhado com ele, e o médium misterioso parecia saber disso. O rapaz perguntou ao sacerdote se doninhas realmente podiam ter espíritos. O sacerdote respondeu que tudo depende da fé, e que ele precisava impedir o avô de continuar matando animais, pois isso traria consequências graves. Mas o rapaz, estudante racional, não acreditou. Mesmo assim, cada noite seus sonhos ficavam mais intensos, como se a doninha o chamasse para o mesmo destino. A avó revelou que outra doninha havia aparecido na casa e que aquele tipo de animal, quando busca vingança, não desiste facilmente. O rapaz, aterrorizado, começou a desconfiar que estava sendo perseguido por algo que não era completamente animal, nem totalmente espírito, como se a doninha o tivesse marcado. Sentia que, se o avô continuasse, algo terrível aconteceria com toda a família. Ele questionou se a doninha poderia ser algum tipo de entidade, e no fundo, temeu que ela estivesse realmente presa a ele. Talvez por gratidão, talvez por ressentimento. Mas quando seus sonhos se tornaram tão nítidos que ele podia ouvir a voz chamando-o, percebeu que aquilo não era coincidência. Era como se a doninha dissesse: "Se eu cair por sua causa, então você cai comigo."